Pastor Ricardo gostaria de te honrar mais com palavras, mas a voz não está permitindo muito. Fique à vontade, a casa é tua, o Senhor sabe disso. Amém? A graça e a paz, irmãos, amém? Os irmãos estão bem animados, bem, bem motivados. É bom chegar aqui e encontrar esse ambiente, não é? Pastor Fábio, ele está passando por uma metamorfose, né? Cada vez que eu venho aqui, ele sempre tinha menos cabelo, agora está sem voz também. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria poder estar aqui nessa manhã e compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos sobre esse tema: desperta, ó tu que dormes. Você sabe que uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer, aliás, tem duas coisas que as pessoas gostam mais de fazer na vida: comer e dormir, não é? O que é mais tentador para você, comer ou dormir? Dormir, né? Nós fizemos um quebra-gelo assim na célula. O que você gosta mais, comer ou dormir? Eu fiquei impressionado que muita gente, eu pensava que era comer, e muita gente colocou dormir. Tem gente que espera o feriado para dormir, sabia disso? O que você faz no feriado? Eu durmo até... Mas a Bíblia diz: não durma. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Eu penso que Deus quer nos levar a um tempo de despertamento, amém, queridos? Um tempo, sabe, de despertar a sua igreja, despertar a nossa vida, despertar para as oportunidades. Nós estamos vivendo um tempo precioso da parte de Deus e não podemos perder esse tempo de maneira alguma, porque nós corremos o risco, né, de passar adiante a nossa oportunidade. Você sabe, irmãos, nunca houve na história da igreja um tempo com tamanhas oportunidades como esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje, eu falo para você, se nós tivéssemos em estoque 10 pastores, nós poderíamos abrir 10 igrejas. Se tivéssemos 30 pastores, poderíamos abrir 30 igrejas, porque tem portas se abrindo, tem cidades prontas, tem localidades clamando, não é? Mas você sabe que essa é a maior necessidade da obra. Jesus falou assim: olha, não ore por recursos, não ore, sabe, por prédios, não ore, sabe, para converter pessoas, ore para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. A grande necessidade é o quê? Trabalhadores para a sua seara, amém, queridos? E Deus tem que gerar um despertamento em nós, para que nós não percamos esse tempo da oportunidade de Deus, amém? Um tema extremamente propício. Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra muito simples, mas ao mesmo tempo prática. É simples porque ela é muito óbvia. O que eu vou falar aqui não tem nenhuma novidade, não tem nada que você não saiba, não tem absolutamente nada que você não conheça, mas eu estou aqui para reforçar aquilo que a palavra de Deus, né, já tem falado conosco por muito tempo. Eu quero compartilhar com você sobre sinais de alguém que despertou para a vida. O meu objetivo não é apenas que você avalie outras pessoas. O meu objetivo é que você avalie a sua própria vida. Se há na sua vida, se há no seu coração, sabe, esses sinais, essas evidências de alguém que já foi despertado por Deus para a vida. Porque o que faz oposição na Bíblia ao sono, ao dormir, é o despertar. Então nós estamos num outro ponto. E eu quero compartilhar com você Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5. Eu quero usar esse texto apenas para introduzir, né, essa palavra nessa manhã. Depois eu ainda quero ler outros textos com os irmãos. Mas Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Enquanto você acha aí, queria saudar aqui a
amigo pastor Marco, não tinha visto aí ainda. Thalita, contagem regressiva, né? Para o casamento, hein? E aí, esfregando as mãos? Nervosa, tensa? Amém. Efésios capítulo 2, de 1 a 5. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga comigo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Alguém diga amém. Levanta a sua mão direita comigo e diga: Pai, eu já recebi a tua vida, através de Cristo Jesus. Diga: eu quero ser conduzido por essa vida. Diga: eu quero viver em plena luz. Eu quero expressar a glória do Senhor, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Todo mundo aqui já teve a oportunidade de algum momento da infância brincar aquela brincadeira vivo ou morto. Quem já brincou dessa brincadeira? Você sabe, é uma brincadeira muito simples, né? Quando você diz assim, vivo, você tem que ficar em pé. Quando a pessoa diz morto, você tem que assentar. Mas sempre tem um momento da brincadeira que a pessoa que está conduzindo, ela diz assim, vivo, e faz o sinal para baixo, para confundir a pessoa, né? Então ele diz, morto, e a pessoa levanta. E sempre tem um que faz em fora de sintonia, e a brincadeira é que vai se eliminando até ficar o último. O que desqualifica alguém? É quando alguém, ele se apresenta como vivo, quando ele deveria estar morto. Ou quando ele está morto, quando na verdade ele deveria estar vivo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele nos fala no livro de Efésios, que todos nós, antes de sermos alcançados pela graça do Senhor, nós estávamos mortos, até o momento que Deus nos deu vida. Nós estávamos dormindo o sono da morte, mas aí o Senhor veio e soprou em nós o fôlego da vida, pneuma, ruá, espírito, e Ele nos deu vida, e a partir desse momento, nós passamos de fato a viver. Eu sei que nós cantamos muitas canções, e falamos isso, né, em muitas mensagens, Deus vem sara o nosso povo, sara a nossa terra, sara o Brasil, mas você sabe, o Brasil não está doente, o Brasil está morto. E para quem está morto, não é uma questão de tomar um remédio, para quem está morto é uma questão de ressurreição. Para quem está morto é uma questão de receber vida. E as pessoas falam, a nossa nação está doente, a nossa nação precisa ser sarada. Mas a nossa nação não está doente, a nossa nação está completamente adormecida pelo pecado, e ela precisa ser despertada pelo Senhor, e a única maneira de despertar é recebendo a vida de Deus. Ô irmãos, nós não podemos usar o mesmo critério daquela brincadeira, vivo ou morto, para designar para quem está vivo e eliminar aqueles que supostamente deveriam estar vivos, está morto. Mas a palavra de Deus, ela nos dá alguns sinais daqueles que já foram despertados da morte para a vida,
daqueles que já foram levantados pelo Senhor. Tem que haver algum sinal na vida do crente, tem que haver algum sinal na vida da igreja, tem que haver algum sinal na vida daqueles que receberam a vida de Deus, que já saíram desse estágio de morte, para que nós possamos falar com convicção: não, essa pessoa de fato recebeu a vida de Deus, essa pessoa de fato não está mais dormindo o sono do pecado, ela já foi despertada pelo Senhor. Então nós temos que voltar para a própria palavra do Senhor, que vai nos dar os sinais, que vai nos dar, vamos dizer assim, as indicações. E eu selecionei algumas delas aqui que eu quero compartilhar com você, que são experiências que o Senhor Jesus viveu no seu ministério. E Ele ministrou vida às pessoas, e as pessoas despertaram, e cada pessoa que despertou apresentou de imediato um sinal de que a vida de Deus estava nelas. Eu quero compartilhar com você o primeiro sinal de alguém que já foi despertado pelo Senhor. O primeiro sinal é falar. Diga falar. Diga falar. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas 7, de 11 a 15, e esse é um texto muito claro para todos nós, muito conhecido também. Lucas 7, 11 a 15, esse texto, ele fala sobre a viúva de Naim. Lucas 7, verso 11, está escrito: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Veja que é uma cidade chamada Naim, porque muitas vezes a gente fala assim, a viúva de Naim, alguém pensa que o marido dela era Naim, né? A viúva do seu Naim, não, é a viúva da cidade de Naim. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e o quê? Numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então nós temos aqui o texto da primeira ressurreição operada pelo Senhor Jesus. Foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus operou. Ele estava entrando na cidade de Naim, e porque ele encontra uma multidão que está saindo. Obviamente, naquela época, nenhum cemitério ficava do lado de dentro da cidade. Esse cemitério estava do lado de fora. E as pessoas estavam ali para sepultar o filho dessa mulher. E essa mulher que era viúva, ela tinha perdido há pouco tempo o marido. Agora ela perde o único filho, e essa mulher está desesperada. E Jesus, vendo o sofrimento dessa mulher, compadecendo-se dela, a Bíblia diz que Jesus dá esperança. Jesus toca na mulher e diz assim: mulher, não chores. Então ele já alivia aquele fardo da mulher. Ato contínuo, Jesus se dirige lá ao caixão, lembra que era aberto, está sendo jovem conduzido, estão lá as carpideiras chorando, né, fazendo aquele momento, transmitindo uma tristeza, e Jesus vai diretamente ao jovem que está morto no caixão, toca nele e diz: jovem, a ti te mando, eu te ordeno, levanta-te. Agora observe cuidadosamente o que diz o verso 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então a primeira coisa que aquele jovem faz, ao ser despertado pelo Senhor da morte para a vida, diga falar. Isso aqui é algo tremendo, irmãos, porque isso nos mostra que é impossível alguém que recebeu a vida de Deus dentro de si ficar calado. Alguém diz: pastor, como que eu vou saber se alguém recebeu a vida? Como que eu vou saber se eu mesmo estou cheio dessa vida? É simples,
Você sente vontade de falar de Deus? Você sente vontade de testemunhar de Deus? Você sente vontade de compartilhar as experiências de Deus? Você tem prazer de sentar com alguém e compartilhar das coisas espirituais? Isso é uma regra. Eu digo para você, toda pessoa que já foi alvo desse despertamento do Senhor, que já foi tocada pelo Espírito de Deus, a sua vida tem que ser evidenciada por esse compartilhar contínuo. Por isso eu digo para você, na igreja primitiva, os cristãos eram chamados de tagarelas. Sabe o que é um tagarela? Tagarela é a pessoa que fala sem parar. É a pessoa que, sabe, alguém parou perto dela, ela começa a falar. Mas a Bíblia diz que eles tagarelavam sobre Cristo. E eles falavam tanto de Cristo, que em Antioquia colocaram um apelido neles, cristãos. Era uma maneira, assim, de apelidar os seguidores naquela época. Eles são cristãos, só fala de Cristo. Por quê? Porque eles estavam cheios de Cristo. Então, às vezes eu olho a igreja hoje, olha, os irmãos sentam, eles falam de futebol, eles falam de filme, eles falam de tantas coisas, mas eles falam um pouco de Cristo. Isso mostra que a igreja também precisa de um despertamento da parte de Deus. A igreja precisa ser despertada. Essa semana nós recebemos uma senhora na nossa célula, e ela se converteu, ela veio de São Paulo, ela se converteu há pouco tempo, e ela morava há 15 anos no Japão. Ela não era cristã, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu perguntei para ela, como que a senhora se converteu? Olha só, ela disse, eu desci, eu fui no condomínio onde minha filha mora, desci para o play, estava lá com meu neto, a minha neta, e tinha uma outra pessoa com uma criança brincando lá. Enquanto a criança brincava, ela estava lendo a Bíblia. Aí ela disse, eu achei interessante, uma pessoa lendo a Bíblia assim no play, né? E eu cheguei perto dela e falei assim, olha, você é evangélica? Ela falou, sou, eu moro aqui nesse prédio, tem uma célula na minha casa, naquele andar ali, amanhã, e a senhora está convidada. Eu falei, eu estou convidada, então eu vou. Ela foi, ela disse, pastor, eu nunca tinha entrado num ambiente evangélico, nunca me relacionei com crente, mas quando eu entrei naquele lugar, eu senti algo diferente. Ela foi convidada ao encontro, foi ao encontro, se batizou e está servindo ao Senhor. Eu falei, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Agora, se não tem ninguém para falar, irmãos, se não tem ninguém para compartilhar, ela entraria, sairia, brincaria com a neta, subiria, e talvez até hoje ela tivesse, sabe, com aquele vazio interior, servindo a outra religião. Olha, irmãos, isso é uma regra. Qualquer pessoa que está cheia da graça, da unção, do poder, da vida de Deus, vai falar inevitavelmente. Amém, queridos? Os evangelhos estão cheios de exemplos de pessoas que até mesmo foram proibidas. Acredita isso? Jesus as proibiu de falar, mas elas ainda assim falaram. Você sabe, é muito difícil para uma pessoa guardar segredo. Sabia disso, pastor Fábio? A regra é o seguinte, quem não guarda dinheiro, não guarda segredo. Sério, você quer contar o segredo para alguém, você pergunta, irmão, você guarda dinheiro? Você tem uma caderneta de poupança, você tem algum investimento? Se ele não guarda dinheiro, não vai guardar seu segredo. Sério. Verdade, pergunta para o irmão que está do seu lado, irmão, você guarda segredo? Se eu te pedir contar um segredo aqui, você não vai contar para ninguém. Sério. Agora eu pergunto para ele, você tem dinheiro guardado? Se não tiver, ele não vai guardar. Olha, foi feita uma pesquisa agora, há pouco tempo, no Reino Unido, na Inglaterra. E eles fizeram uma pesquisa entre as mulheres para descobrir quanto tempo médio uma mulher consegue guardar um segredo. Sério. E eles descobriram, fizeram a pesquisa com milhares de mulheres e teste, experiência. E sabe a conclusão que eles chegaram? O tempo médio que uma mulher consegue guardar segredo é 37 minutos. Sério? Não, eu não estou falando, não é opinião minha não, irmão. Por favor, não me apedreje. É a pesquisa que diz isso, só estou citando, né? 37 minutos, ela vai pegar o telefone, ela vai ligar para alguém. Não vai aguentar não. 37 minutos, ela vai encontrar alguém que ela vai dizer assim, não te conto. Aí outro falar, não diga. E você sabe que ela vai falar. Está escrito lá, é a pesquisa. Mas você quer ver?
Na Bíblia, Jesus curava pessoas e Jesus proibia as pessoas de falar e elas não guardavam segredo. Às vezes até botando Jesus em situações difíceis. Apesar que uma irmã lá da igreja falou para mim assim: ó pastor, mas a maioria das pessoas que foi curada por Jesus era homem, não era mulher. E é verdade, ela está certa. Vamos ver Marcos capítulo 1, 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45 é a cura de um leproso. Deixa eu abrir aqui. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40. Olha aqui, diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e disse-lhe: o que ele disse? Olha, o que ele disse aí, irmãos? Verso 44, olha, não digas nada a ninguém. O que Jesus falou? Não digas nada a ninguém, mas vai, sai daqui caladinho, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Verso 45, e o ex-leproso, saindo dali, obedeceu ao Senhor Jesus e não contou para ninguém, mas guardou absoluto segredo de todas as coisas e de quem o curara. Foi isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Vamos lá, verso 44. Olha, Jesus lhe advertiu, tipo assim, falou duro com ele: olha, eu te curei, você sai daqui e não conta para ninguém. Ninguém pode saber que eu que fiz essa cura. Verso 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Oh meu Deus! Dizer assim, ó, não conta nada, foi o mesmo que falar, conta para todo mundo. Ele saiu dali, a Bíblia diz que ele foi propalar. Sabe o que é propalar? Tagarelar, e falou para todo mundo: eu fui curado, eu era leproso, eu não sou mais. Quem te curou? Jesus. Mas não falou para não contar para ninguém. Ele falou, mas eu vou contar mesmo. E a Bíblia diz que em pouco tempo veio tanta gente que Jesus não conseguia mais entrar na cidade. Ele ficava no deserto e a multidão afluía para estar com ele. Diga assim, quem foi alvo? Diga comigo, quem foi alvo da vida de Deus não consegue calar. Eu não sei como é que isso vai ser tratado pelo Senhor naquele dia, mas ninguém obedeceu a ordem dele. Ninguém obedeceu, eu acho que ele não se importou com isso não. Não conta, era mesmo que dizer conta. E todo mundo contou. Vamos ver um outro exemplo. A cura de um surdo e gago, Marcos 7, 31. No mesmo livro, um pouquinho mais para frente. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31. Nesse caso aqui, Jesus cura um surdo e gago. Dizem os historiadores que esse gago aqui era praticamente mudo. Ele praticamente não falava, ele tinha tanta dificuldade que ele quase não falava. Por isso que eu achei que nesse texto aqui é complicado. Mas diz assim, de novo, fala comigo, de novo. Olha só o que eu falei para você, de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Por que você acha que as pessoas, não foi o gago que pediu a Jesus, foram as pessoas que levaram o gago a Jesus? Senhor, cura ele, por favor.
Porque tem gente que quando ouve um gago falando fica nervosa. Eu acho que as pessoas estavam nervosas com ele. Falou: Jesus, por favor, cura ele. Faz alguma coisa. Esse homem é difícil de ouvir, porque cada vez que ele vai falar, a gente sofre. Aí a Bíblia diz assim: Jesus, olha o que Jesus fez. Tirando da multidão à parte, privadamente, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. É um palavrão, hein? Desembaraçadamente. Ou seja, o camarada que era pesado de língua agora estava com a língua solta. Mas esse texto aqui é que para mim é um enigma. Mas lhes ordenou que a ninguém dissesse. Como é que um camarada praticamente mudo, ele é curado, ele não vai contar para ninguém? Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Você imagina a cena? Alguém passa pelo gaguinho, que já está acostumado com ele há muito tempo, e fala: e aí, tudo bem? Aí ele fala: tudo bem. Pô, você não está gaguejando mais não? Não. O que aconteceu com você? Não posso falar. Não, mas você foi curado? Não posso falar nada, é segredo. Você imagina o gago falando isso? Ah, não. Eu acho que ele saiu falando para todo mundo: e aí, tudo bem? Tal, estou curado. Ó, Jesus me curou. Jesus me curou. Lembra que eu gaguejava? Eu não gaguejo mais. Lembra que eu quase não falava? Olha como eu estou falando, eu canto. E as pessoas falam: mas Jesus, quem é Jesus? Olha o cara ali, ele tá... E a Bíblia diz que Jesus com uma situação difícil, porque ele não queria se manifestar, mas todo mundo falava dele. Irmãos, o que vai acontecer se todo mundo sair daqui falando do que Jesus faz na sua vida todo dia, toda hora, a todo momento? Se você no seu trabalho você falasse, sabe, se na escola você falasse, todo mundo estiver falando. Sabe o que eu vejo? Muitas vezes, o camarada pode ser um macumbeiro. Aí tem alguém perto dele e fala assim: rapaz, estou com a luta lá em casa, com a minha esposa e tal, uma dificuldade muito grande. Se o cara for macumbeiro, ele na mesma hora ele fala com ele, diz: olha só, eu frequento um lugar que é muito bom. E se você quiser, sexta-feira você vai comigo. Aliás, não, se você quiser não, sexta-feira você vai comigo. Fala: por que não? Porque lá você vai resolver. Porque lá tem um camarada que, sabe, ele recebe lá um negócio bom e ele vai ajudar você. Ele fala. Se for espírita, ele fala. Se ele for budista, ele prega o budismo. Se ele não acreditar em nada, sabe, ele prega o ateísmo para ele. Mas às vezes o cristão, ele cala. A Bíblia diz: quem está cheio da vida de Deus vai falar, irmão. Vai falar. Olha, as nossas células avançariam muito mais rapidamente se todo mundo simplesmente abrisse a boca. Não é você ter conhecimento de teologia, fazer um sermão elaborado e pregar para as pessoas, não. É simplesmente você todo dia falar o que Jesus fez por você. Se ouvir uma palavra abençoada, você chega para alguém e fala: olha, o Senhor falou tanto comigo hoje, abençoe. Como é que Deus fala? Ele fala no Espírito. E só isso já seria uma revolução tão grande na nossa vida. Mas às vezes nós ainda não despertamos para essa realidade. Mas esse é o padrão bíblico, esse é o padrão da palavra de Deus. Quem foi alvo da graça, do amor, do poder, da vida de Deus, não consegue calar, irmãos, não consegue calar. Balança o irmão que está do seu lado e fala assim: desperta, meu irmão. Desperta, abre a tua boca, começa a falar, conta o que o Senhor fez por ti, conta como Ele teve misericórdia de ti, amém? Terceiro exemplo que eu quero dar para você, a mulher samaritana. Agora essa é poderosa. João, capítulo 4, verso 28. João, capítulo 4, Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 4, verso 28. Tudo bem que o ex-gaguinho divulgou para muita gente, o leproso também, ele contou para muita gente, mas do que essa mulher fez, ela superou todo mundo. Capítulo 4, verso 28, diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro. Lembra de Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço de Jacó, não é? Ele dá água da vida para ela. Olha o que a mulher faz.
Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que coisa tremenda. A Bíblia diz que porque Jesus salvou essa única mulher, uma mulher sozinha, diga, uma mulher sozinha, espalhou para a cidade inteira a notícia. A cidade inteira saiu para ir num poço fora da cidade atrás de Jesus. Você vê que um homem pode divulgar, mas ninguém supera a mulher no marketing boca a boca. Aqui está na Bíblia, não estou falando nada fora da Bíblia, por favor, irmãs. Isso é poderoso. As mulheres, assim, você fala, pastor, o senhor pega no pé das mulheres? Não, porque Jesus, ele fala muito, as mulheres tiveram um papel importante. Você sabe quem foram as primeiras pessoas a receberem a notícia da ressurreição? As mulheres, né? As três Maria. Maria de Megidol, Maria, mãe de Jesus, e Maria Salomé, as três Marias. E por que foram as mulheres e não os homens? Porque Jesus queria espalhar rapidamente a notícia para todo mundo. Então, esse era o propósito de Deus. Diga assim, quem foi alvo da vida de Deus? Quem já foi despertado para a vida, não consegue calar. Quarto exemplo, é o exemplo da cura do paralítico de Betesda. João 5, um pouquinho à frente. João capítulo 5. Nós vamos ler os versos 13 a 15. Diz assim, você lembra, Jesus cura aquele homem lá no tanque de Betesda. E no verso 13 diz assim, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Olha o que aconteceu nesse texto. Jesus, é um sábado, é um dia de sábado, e no sábado, os judeus, eles... Até hoje os ortodoxos, eles não fazem nada. O pastor Fábio teve naquela, viu no hotel que nós ficamos, no sábado tem um elevador, que é o elevador Shabbat. Você entra e ele para em todos os andares para você não precisar apertar o botão, porque o ortodoxo nem apertar o botão, ele aperta. Então Jesus cura o homem e fala com o homem assim, olha, levanta, toma o teu leito e anda. O homem pega a cama, coloca no ombro e começa a andar. Quando ele está andando, os judeus vê aquele homem carregando a cama e falam, rapaz, você não sabe? Hoje é sábado, sábado não pode carregar. Ele falou, mas o cara que me curou, ele falou para eu carregar. Então fala quem é que a gente vai matar ele. Se fosse você ia falar o quê? Poxa, não vou falar nada, porque eu sei que eles querem matar Jesus, não vou falar, né? Mas ele não conseguiu, porque ele estava entretido ali com a doença e com a cura e tal, e Jesus vestia igual os discípulos, então ele não sabia exatamente quem era Jesus. Aí ele estava lá no templo, e os judeus no pé dele, conta, quem foi que te curou? Você sabe? Não sei. Aí Jesus chegou para ele e falou assim, olha, lembra que você agora está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aí quando Jesus falou aquilo, ele falou, foi ele que me curou. O que ele foi? Saiu e foi delatar Jesus. Foi ele que me curou. E a Bíblia diz, se você continuar lendo o texto, diz assim, por causa disso, os judeus ainda mais procuravam matar Jesus. Fala a verdade, esse camarada aqui, ele poderia dizer, é um mal agradecido, sim ou não? Mas ele não conseguiu calar. Você está entendendo o que eu quero chegar, irmãos? Eu estou dizendo para você o seguinte, que a evidência, o sinal de que nós já fomos despertados espiritualmente pelo Senhor, sabe, é justamente esse, é que nós não conseguimos parar de falar. Por isso, quando uma pessoa vai ao encontro, é natural que ela quer levar outras pessoas ao encontro, que ela quer compartilhar a experiência dela com alguém, que ela quer que toda a sua família se converta, sabe, ela quer sair compartilhando com todo mundo, sabe, o filho da viúva de Naim, quando ele recebe a vida, quando ele é despertado da morte para a vida, a Bíblia diz que a primeira atitude dele foi falar. Ele abriu a boca, ele começou a falar e todo mundo dizia o quê? Esse camarada tem vida, porque ele está falando. Como é que as pessoas sabem que você tem a vida? É que você fala da vida, porque a Bíblia diz, a boca fala daquilo que está cheio o coração.
Se o coração está cheio de novela, é de novela que a boca fala. Se o coração está cheio de futebol, é de futebol que a boca fala. Se o coração, sabe, está cheio de fofoca, é de fofoca que a boca fala. Mas se o coração está cheio de Deus, é de Deus que a boca fala, meus irmãos. E nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, enche-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, aviva-nos, para que nós possamos falar isso naturalmente. Abriu a boca, começa a falar. Eu sei, olha, eu tenho uma personalidade, eu não sei como que definir. Uma vez eu fiz um teste, me definiram como uma personalidade ambivertida. Aí eu perguntei lá para a profissional que estava fazendo a avaliação, eu falei: o que é a pessoa ambivertida? Ela falou: é uma pessoa que tem uma personalidade assim. Ela, quando ela está num grupo que ela conhece todo mundo, ela aparenta uma pessoa extrovertida. Quando ela está num lugar que ela não conhece, ela parece introvertida. Ela falou que eu era assim. Eu falei: é mesmo? Isso é comum? Ela falou: não, a maioria das pessoas é assim. Aí eu comecei a analisar. Eu falo: olha, eu quando estou num grupo assim, as pessoas começam a falar de um assunto que às vezes não é do meu interesse, sabe? Eu converso até um pouquinho, mas daqui a pouco parece que me falta assunto. Mas quando eu estou num lugar que a pessoa começa a falar das coisas de Deus, de encontro, de ministério, de igreja, plantar igreja, multiplicar célula, parece que o negócio aflora dentro de mim, sabe? Se tiver 2 ou 3, eu já altero o tom de voz, já começo a pregar. Sério. Aí eu descobri o que? Eu falei: é isso que está no meu coração, é isso que queima no meu coração. Sabe, senta um jovem perto de mim e começa a falar: pastor, como é que é isso? Essa questão do chamado de Deus na vida, parece que na mesma hora me acende, porque isso está no meu coração. Entende o que eu estou falando? O que está no seu coração, meu irmão? O que está no seu coração é o que vai sair na sua boca. Quando você começar a falar, não é que alguém diz: fale-me de Deus. Não, é naturalmente, você fala das coisas de Deus, você compartilha das coisas de Deus. Isso é algo tremendo. Quem tem não consegue esconder. Quem tem não consegue guardar segredo. A Bíblia diz que um dia tentaram impedir os apóstolos de pregar o Evangelho, até ameaçando de morte. Olha qual foi o final da história. Olha qual foi a atitude deles. Atos 4, a partir do 13 até o verso 20, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação, então qual era a preocupação dele? Que os apóstolos continuassem divulgando o Evangelho. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Adiantou alguma coisa? Vamos ver, verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quem tem não consegue deixar de falar. Quem recebeu não consegue guardar segredo. Pode te ameaçar de morte, pode colocar você na guilhotina, pode colocar você diante de uma forca, pode apontar uma bazuca na sua direção. Você diz: eu não posso parar de falar, que está dentro de mim, eu não consigo. Quando eu abro a boca, flui naturalmente. Amém, queridos? Oh, irmãos, nós precisamos tanto disso, porque às vezes, depois de muitos anos caminhando com o Senhor, a gente vai perdendo o vício, vai perdendo a paixão, vai perdendo, sabe, aquela empolgação com as coisas de Deus. Eu estava ouvindo testemunho muitos anos atrás de um missionário que ele se tornou missionário depois que ele foi liberto do campo de concentração dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Richard von Braun, o nome dele. E ele disse que ele fazia contrabando de Bíblia para a antiga União Soviética. Chegava lá os irmãos tão famintos da palavra.
quando ele conseguia levar uma Bíblia dentro do carburador do carro, então algumas páginas estragavam, chegava lá, tinha que rasgar, porque não tinha, estava carbonizada, não tinha como usar, e as que aproveitava ia tirando assim e distribuindo. Mas ele falou que era tanta gente que às vezes quando estava chegando no final, o pessoal ficava desesperado, e quando ele ia entregar a página da Bíblia, vários irmãos se levantavam e puxavam, e às vezes cada um conseguia ficar apenas com um pedaço, que o alvo era ele ler e trocar com o outro. Ó, você tem um texto da Bíblia aí, tipo trocando figurinha, né? Então troca comigo, ó, eu te dou o que eu já li, você me dá o seu. E ele disse que um dia tinha tanta gente, e tinha tão poucas páginas que sobraram, que não dava para todo mundo, e ele ia dar, as pessoas avançavam, então as pessoas estavam pegando pedacinhos pequenos, e um camarada puxou uma ponta, e de repente, as pessoas saíram, cada um começava a ler, o cara começou, glória a Deus, ah, Deus falou comigo, e aí todo mundo parou, o que tem aí na sua parte? E ele tinha pego um pedacinho só do evangelho, que tinha escrito assim, e disse Jesus. Aí ele leu, e disse Jesus. A pessoa falou, mas ele disse o quê? Eu não sei, mas está dizendo que ele disse, então é que realmente ele viveu, ele falou, o que importa é que ele falou e ele fala. E aquele e disse Jesus virou um rema no meio do povo. Que coisa maravilhosa. E hoje a gente tem a Bíblia toda, Deus fala com a gente, parece que não, sabe, não empolga mais, não queima mais, a gente não tem aquela disposição, meus irmãos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, amém, querido? Sai e fala, propaga. Veio alguém aqui do encontro, deu testemunho, você viu, sai e fala, olha, essa noite aconteceu algo poderoso lá na nossa reunião, Deus restaurou um casamento, fala para as pessoas, daqui a pouco está fazendo fila de gente que precisa restaurar o casamento, está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos despertar para Deus, despertar realmente o nosso coração, para manifestar essa vida de Deus. Uma das evidências de uma pessoa que recebeu vida, que saiu do estado da morte para a vida, ela é falar de Deus, é testemunhar o tempo todo. Você tem essa disposição no coração? Você tem, sabe, essa empolgação santa pelas coisas de Deus? Isso é um sinal positivo na sua vida, amém, queridos? Segundo sinal de quem já foi despertado para a vida, é sentir fome. Diga, sentir fome. Essa aqui agora eu vou ler para você um texto, que é a segunda ressurreição que Jesus operou. Foi a ressurreição da filha de Jairo. Mateus, Marcos e Lucas relatam esse fato. Eu vou ler a versão de Lucas. Lucas, capítulo 8, 49 a 56. Lucas 8, 49 a 56. Diz assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com eles, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Diga, a menina estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina. Os outros evangelhos dizem talita, né? Talitá. Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. O que aconteceu com a menina quando ela levantou? Ela sentiu fome. E o verso 56 diz assim: seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Pergunta aqui, só voltar ao ponto anterior: quantos acham que esse pai e essa mãe da menina guardaram o segredo? Imagina, a menina estava morta, a mãe triste, aí Jesus ressuscitou, está no quarto. Pedro, Tiago, João, Jesus, o pai e a mãe da menina. E um monte de gente lá fora. Aí Jesus falou assim: ó, eu vou sair primeiro, quando eu estiver longe, aí você sai, mas não fala que eu fiz nada não. Diz que a menina melhorou, não fala que eu curei não. Fala quanto tempo essa mulher conseguiu guardar segredo? 37 minutos. 37 minutos ela pegou o telefone e ligou para a cunhada, obviamente.
Ela ligou para alguém, ela foi atrás de alguém e disse: olha, você não sabe o que aconteceu? Jesus esteve aqui em casa hoje, não conta para ninguém, mas ele ressuscitou minha filha. Aí aquela que recebeu a ligação falou o quê? Fica tranquilo, pegou o telefone e disse: você sabia que a filha da Maria morreu e Jesus esteve na casa dela e fez o milagre? E rapidamente a notícia se espalhou. Maravilhoso isso, né? Então ouça aqui. A primeira coisa que o filho da viúva de Naim fez quando ressuscitou foi falar, diga falar. Mas no caso da filha de Jairo, Jesus mandou que desse de comer, porque certamente a menina estava com fome. Imagina, a menina vinha doente por um período. A pessoa quando está doente, uma das primeiras coisas que acontece com ela é que ela perde o apetite. E quando a pessoa volta ao normal, ela sente fome. Você sabe que alguém aqui já teve que fazer jejum para fazer exame de sangue? Alguém aqui já fez isso? Não é? Fiz um dia desse. Quando você vai fazer exame de sangue, você faz jejum de 12 horas, dependendo do exame, até 24 horas. Mas geralmente 12 horas. Aí você vai lá, você não come nada, você vai lá e tira o sangue. Quando você termina de tirar lá as amostras, aí você já está liberado. Aí você sai na saída assim, do consultório, tem lá uma tia e tem um cafezinho, um biscoitinho. Quem passa direto por ali? Ninguém. Todo mundo vai direto no biscoitinho, sim ou não? Tem gente que doa sangue para comer o biscoitinho, acredita? Ah não, vou lá tomar cafezinho hoje, faz um exame de mim aqui. Sério? Por quê? Porque você ficou sem comer. É a mesma coisa, a pessoa que faz jejum para uma cirurgia, ela é anestesiada. Quando ela sai da anestesia, ela quer comer. Foi o que aconteceu com a menina. Sabe, aqui nós encontramos o segundo sinal de alguém que foi despertado para a vida. Ele sente fome, irmãos. Olha, quando Jesus foi tentado pelo diabo a transformar pedras em pães, Jesus deu uma resposta para o diabo, que foi a citação de um texto que está no livro de Deuteronômio, que foi o livro que Jesus mais citou na Bíblia. Era o livro predileto de Jesus, era Deuteronômio. Você pode ver que grande conteúdo que ele falou está nesse livro. E Jesus falou assim: está escrito aonde? Em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então o que Jesus falou? O homem, ele não é alimentado apenas do pão natural. O homem não se alimenta só de feijão, de arroz, de carne, não. O homem é alimentado pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é o nosso alimento. Assim como o nosso corpo precisa do alimento, o nosso espírito precisa ser alimentado. E aí vem uma das evidências de que uma pessoa, sabe, de fato ela foi despertada para a vida, é que ela sente fome. Porque, irmão, se uma pessoa ficar sem comer por vários dias seguidos, seu corpo entra num processo gradativo de morte. O jejum é um processo de morte. Você só não morre porque você interrompe ele. Se você continuar assim indefinidamente no jejum, você morreria. É morte. Mas a Bíblia diz, sabe, que se a pessoa já morreu, o morto, ele não sente apetite nenhum. Você pode passar uma picanha na frente do morto, ele não vai ser despertado. Entendeu? Você já passou assim com fome na frente de um restaurante? O que acontece com o seu estômago? Ele te trava, ele quer entrar, não é? Parece que quando você está com fome, qualquer cheiro de comida é delicioso, não é verdade? Então, isso só é possível porque você está vivo. Quer ver, quantos já tomaram café hoje antes de sair de casa, quando chegaram aqui? Quantos estão com intenção de almoçar hoje ainda? Quantos estão pensando: meu Deus, que hora vai ser a pizza? Não é verdade? Quer dizer, você já comeu hoje, você está cheio de planos aí, ainda o que vai comer no almoço, o que vai comer na janta, o lanchinho da tarde. Você pensa nessas coisas. Por que você pensa? Porque você está vivo. Essa é uma evidência. Entende? Você já aconteceu com você alguma vez de você passar 2, 3 dias sem comer por esquecimento? Já aconteceu, Thalita? Esqueci, pai, hoje é que dia 4, meu Deus, eu estou sem comer desde segunda. Onde que eu estava com a cabeça? Já aconteceu isso alguma vez? Nunca. Nunca, jamais. Alguém chegar sexta-feira e falar: e é sexta? Gente, eu não almocei essa semana, não jantei, não tomei café. Que coisa. Já aconteceu isso, pastor Roberto? Esquecer de comer? Não, pelo contrário.
você toma café, você lembra exatamente a hora do almoço, da janta. E se bobear, à noite você levanta e ainda faz um assalto na geladeira. Ainda toma um copo de leite, ainda sabe, não é? Que tem gente que tem aquela magia diante da geladeira, ele acha que abrir e fechar várias vezes faz aparecer coisas gostosas, né? Então ele vai e volta várias vezes, até comer alguma coisa. Agora ouça, assim é o nosso espírito, irmãos. Quando uma pessoa, ela é despertada espiritualmente, escuta, o seu apetite vem junto. A pessoa começa a sentir fome. Fome por quê, pastor? Fome pela palavra, fome pela glória do Senhor, fome pelas coisas espirituais, fome pela vida de Deus. É estranho que uma pessoa esteja caminhando conosco, que diga ter a vida de Deus, que diga, sabe, ser uma pessoa espiritual, e ela não tem apetite pelas coisas do Senhor, irmãos. Por isso, quando nós nos reunimos, o nosso espírito ele tem que entrar em ebulição. Sabe, na hora de receber a palavra, o seu espírito tem que ficar faminto. Você tem que dizer: Deus, é tudo que eu estou precisando. E à medida que a palavra vai entrando, você vai sendo alimentado. Você sente fome, você sente necessidade. Aí você vem domingo, você recebe a palavra, você não se contenta, você diz: mas eu tenho que ir à célula, eu tenho que experimentar um pouco mais, eu tenho que compartilhar dessa palavra. A igreja te oferece um curso, você vai fazer aquele curso, porque você tem fome, você está sempre buscando algo de Deus. É essa a manifestação do Espírito da vida dentro de nós, está entendendo? Se você vê alguém, ele foi no encontro, tudo bem, está até congregando, mas ele não tem interesse pela palavra, não se interessa de fazer um curso, ele não tem fome pelas coisas de Deus, você pode saber, tem que converter, porque nem convertido é. Porque quem recebeu vida tem fome, quem recebeu vida tem apetite. A Bíblia diz que quando uma pessoa nasce de novo, ela tem que desejar, o natural é que ela deseje o alimento espiritual, da mesma forma que uma criança recém-nascida deseja o leite. Olha o que diz Pedro, 1 de Pedro 2, verso 2, leia comigo esse texto, 1, 2, 3, desejai ardentemente, diga assim, ardentemente, intensamente, desesperadamente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Alguém aqui já viu uma criança recém-nascida desejando leite? Geralmente a criança faz o quê? Quando ela está com fome, ela dá uma piscada assim para a mãe, se a mãe entender, ela mama, senão ela fica quietinha na dela, não é isso? Alguém já teve assim, um bebê recém-nascido em casa? Quem já teve aqui? Né? Um bebezinho em casa? Quem não teve, mas teve um vizinho que teve? Quem teve um vizinho que teve, sabe também, né? Eu morei em condomínio, eu já acordei de madrugada, eu morava num prédio, e um dia uma criança gritava desesperadamente, os vizinhos abriam a janela e falavam: dá comida para essa criança. É sério? Que ninguém conseguia dormir, que a criança chorava. Dizem que a mãe, quando ela é experiente, ela consegue distinguir o choro da criança, quando é o choro de cólica, quando é o choro que ela está suja, e quando é o choro que ela está com fome, não é? Mas as marinheiras de primeira viagem, elas ainda não têm esse discernimento todo, né? Então, às vezes a criança está com fome, fica sacudindo a criança, a criança fala: não, eu quero mamar, eu não quero dormir, eu quero mamar. Então, é natural que uma criança, ela coma de 3 em 3 horas, é igual um reloginho. Então, a criança, por exemplo, a criança mamou. Eu estou explicando para você o que o apóstolo nos ensinou. A criança mamou. Quando uma pessoa come, ela está com a barriga cheia, qual é o segundo fator que acontece com ela imediatamente? Sono. A pessoa encheu o estômago, ela sente vontade de tirar um cochilo, sim ou não? Todo ser humano é assim, não é? Então, a criança, ela mamou, por exemplo, então ela mamou bem ali. O que acontece com ela? Ela dorme, ela dorme com a boca ainda, o leite escorrendo, e começa a roncar. A mãe sai assim devagarinho, pega aquela criança, põe lá, senta no sofá e fala: hoje eu acho que ela não acorda mais. Deu 3 horas
certinha se for uma criança normal. Tem as crianças mais gulosinhas, você sabe, elas acordam antes. Mas deu umas 3 horas certinha, a criança, ela não começa assim, gemendo não, ela já grita desesperadamente. Ela começa a chorar, parece que ela nunca comeu na vida. E ela começa a clamar e a mãe sai correndo desesperada. Às vezes está o casal dormindo, a criança chora, quem acorda primeiro? O pai. O pai acorda, toca na mãe e diz, a criança está chorando, né? E ela levanta e vai dar a mamar. E quando ela põe a mamadeira ou o peito lá para a criança para de chorar imediatamente. O que o apóstolo está nos ensinando, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, meu irmão, olha, assim como uma criança deseja desesperadamente o genuíno leite espiritual, assim você tem que desejar as coisas do Espírito. Assim você tem que desejar a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia, sabe, é o nosso alimento. A Bíblia diz, se tiver que chorar, você chora. Se tiver que espernear, você esperneia. Se você está sentindo que falta ainda, vai para a presença de Deus e clama, diz, Senhor, quero mais de Ti, quero mais da Tua glória, quero mais do Teu poder, quero mais da Tua unção, quero mais revelação. E Deus vai dando para você, à medida que você tem fome. Você sabe, um dos princípios do ensino na cultura judaica é o seguinte: os discípulos andam com o mestre. O mestre, você vai ver isso na vida de Jesus, ele dá ao discípulo na mesma medida que ele é capaz de receber. E como é que ele mede a capacidade dele de receber? Quando ele faz perguntas. Jesus contava uma parábola e ninguém entendia nada. Jesus não explicava não. Quando ele chegava à noite, aí Jesus falava, Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Ele falou, então senta aí que eu vou explicar. A Bíblia diz assim, olha, isso é um princípio muito forte, irmãos. A glória de Deus é esconder as coisas. A glória dos reis é escrutiná-las, é descobri-las. O que esse texto significa? Significa que Deus, Ele tem isso aqui para te dar. Mas Ele só vai te dar se você realmente quer descobrir. Então o que Deus faz? Deus esconde. Deus esconde e fica olhando a atitude de cada pessoa. Tem um aqui que não vê nada, vai embora. Tem outro que diz, não, tinha que ter algo aqui. Onde é que está, Senhor? Quando você fala, onde é que está, Senhor? Ele te mostra. Ele diz, está aí embaixo. Aí você abre e está ali. Por isso que algumas pessoas têm mais revelações do que outras pessoas. Natural. Por quê? Porque algumas não têm curiosidade, elas não sabem, também não perguntam para Deus. Eu aprendi algo na minha vida: o Espírito Santo não responde perguntas que você não faz. Deus não te dá coisas que você não pede. O Senhor não revela coisas que você não quer saber. Eu já tentei isso na minha vida, ensinar para pessoas coisas que elas não querem aprender no momento. É perda de tempo. Você diz, vem cá, vou te ensinar uma coisa. Não, estou com pressa. Mas é diferente. É diferente quando a pessoa diz, pastor, como é que é isso? A pedagogia fala que é o momento ensinável. Suscitou a curiosidade, é a hora de você dar a resposta, porque ali está vamos dizer, o melhor momento para o aprendizado. Tem crente que não se importa, ele lê a Bíblia, ele não entende, ele também não importa. Isso aqui é difícil. Mas se você chegar diante de Deus e falar, Deus, tem alguma coisa aqui nesse texto, o Senhor me revela. Irmãos, olha, é o que eu estou falando aqui, acredita em mim, Deus vai te revelar todas as coisas. Por isso ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas para quem que ele revela? Para quem clama. Por isso ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate a porta se lhe abre. Está entendendo o princípio de Deus? É esse. Então se eu chego aqui diante da porta e eu não bato, Ele não abre. Mas quando eu bato, digo, Senhor, abre a porta. Senhor, por favor, eu quero entrar. Senhor, abre essa porta para mim. Ele falou, Ele está pedindo para abrir, vamos abrir. Senhor, me mostra, Senhor, me revela. Irmãos, quantas situações que eu digo para os irmãos diante de Deus, não quero passar para você a ideia de que eu sou mais espiritual do que você, absolutamente. Eu tenho espelho em casa, eu me conheço, sabe? Mas quantas situações que eu estou diante de Deus, eu não sei o que fazer, eu pergunto para Deus. Eu não tenho resposta, eu oro, termino de orar e ainda não sei o que fazer. Eu digo, Deus, o Senhor tem que me falar, o Senhor tem que me mostrar. E de repente Deus dá um sinal, Deus te mostra uma chave, Deus te aponta uma porta, você diz, é por aqui que eu vou entrar. E você entra e Deus te revela. Quantas coisas na palavra de Deus que eu já gastei tempo assim de Senhor, não é possível, tem algo aqui por trás desse texto, tem alguma coisa aqui que eu ainda não sei.
e de repente eu estou caminhando com aquela curiosidade, eu estou lá na biblioteca, de repente eu vejo um livro, me chama a atenção, eu falo, deixa eu ver esse livro aqui, aí olho e digo, nossa, ele está falando desse assunto, e vou lá, e Deus revela, entende? Mas Ele revela para quem? Para quem quer revelar. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Se você não tem apetite, Deus não te dá. Se você não diz eu estou com fome, Deus não te dá. Sabe, o alimento que você recebe de Deus, a quantidade que Deus despeja sobre a sua vida, depende muito da sua atitude em relação a Ele. Por isso Pedro diz, olha, deseja ardentemente, como se fosse uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Quantos têm fome pela presença de Deus? Quantos têm fome pela glória de Deus? Quantos querem mais de Deus na sua vida? Mais revelação, mais unção? Deus pode te dar isso, irmão. Se você pedir, Deus dá. Se você pedir, o princípio é esse, é simples assim. E por último, terceiro lugar e último, é que quem recebeu de fato esse despertamento da vida, saiu da morte para a vida, ele consegue andar livremente. Esse é o terceiro sinal. Essa é a terceira ressurreição registrada pelo Evangelho que Jesus operou, e foi a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, verso 32. Vamos ler o que diz? João 11, 32 a 44. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abria os olhos do cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma grande gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Olha, na ressurreição da filha da viúva de Naim, o morto levantou e falou. Na ressurreição da filha de Jairo, a menina levantou e falou, e comeu, perdão. Mas na ressurreição de Lázaro, nós vemos algo interessante. Logo que ele recebe a vida, irmãos, a Bíblia diz que Lázaro sai totalmente atado, os pés atados, as mãos atadas, e um lenço envolto no rosto. Lázaro estava andando com dificuldades, Lázaro não estava conseguindo se locomover livremente, e aí a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem, ele diz o seguinte, olha, quem ainda está no estado de morte, quem ainda não recebeu dessa vida, é natural que essa pessoa esteja atado, mas ele agora não, ele já foi despertado do sono da morte. Passa para mim. Então Jesus fala assim, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o, deixai-o ir. Quando uma pessoa recebe a vida de Deus, ela precisa começar a andar livremente, irmãos. Não pode mais ter amarras na sua vida, sabe? Não pode ter mais ataduras na sua vida. Ela não pode estar presa a nada. Uma pessoa, sabe? Ela até pode ser liberta e ela não ter, sabe, a vida de Deus nela, porque tem gente que vai, recebe uma oração de libertação, mas a vida dela não é cheia da vida de Deus. Mas é impossível que Jesus venha viver na vida de uma pessoa e ela não seja plenamente liberta. Jesus não pode morar numa casa assim. Então o próprio Evangelho diz que olha como é que interessante essa questão da libertação. Porque a Bíblia diz que quando o espírito maligno sai de uma casa, ele vai para lugares desertos buscando um repouso para si. Se ele não encontrar, o que ele faz? A Bíblia diz que ele chama mais 7 piores do que ele, e diz, olha, eu encontrei aqui a casa de onde eu saí, está limpa e adornada, porém ele estava vazia.
Aí entra ele com mais 7, e a Bíblia diz que o segundo estágio se torna pior do que o primeiro. Você pode ver, uma pessoa, às vezes é o seguinte, a pessoa vem, ela passa no encontro, ela tinha uma vida normal, aí ela experimenta de fato uma libertação, mas ela não assume compromisso com Deus. Ouça o que eu vou te falar, porque para você como líder é extremamente importante entender isso. Aí a pessoa tem uma fraqueza, uma tentação, ela cai, e daqui a pouco ela começa a fazer coisas piores do que ela nunca fez antes na vida. Ela vivia uma vida mundana, mas ela não usava drogas. Daqui a pouco a pessoa está usando drogas. Ela nunca frequentou motel, mas agora passou a frequentar motel, entendeu? Ela começa a fazer coisas que ela não fazia antes. Por quê? Porque o segundo estágio se torna pior do que o primeiro. Então é uma pessoa que ainda ela recebeu a libertação, mas por não ter preenchido, as ataduras se voltam totalmente. Então o natural daquela pessoa é sempre estar presa a alguma coisa. Agora ouça o que eu vou falar com todo amor e carinho, meu irmão. Olha, a partir do momento que você nasce de novo, a partir do momento que você é alvo do poder de Deus, você recebe o sopro da vida, você está lá dormindo na morte, a morte, sono na Bíblia é morte também, entende? E o Senhor vem lá e desperta você, ou seja, você passou pela experiência da ressurreição. Vou falar para você, nem o mundo, nem o pecado, nem o diabo pode te prender mais a nada. Você a partir de agora tem que andar livremente. A Bíblia diz, para a liberdade Cristo vos libertou. Amanhã eu vou ministrar sobre isso, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. E eu vou falar isso para a igreja. Por quê? Porque eventualmente, constantemente tem um irmão caindo em pecado, e eu vou falar com ele e falo, pastor, eu não sei, é algo mais forte do que eu. Não é verdade. Você pode vencer o pecado, você pode vencer as amarras, você pode vencer as ataduras. Ele te libertou, você não está mais debaixo da lei que o impunha, você é livre em Cristo Jesus, você está debaixo da graça. O pecado não pode mais te dominar, ele só tem, autoridade na sua vida, influência na sua vida, à medida que você permite. Se você disser não, ele não tem poder sobre você. Não tem poder. Irmãos, nós temos que gerar um despertamento na nossa igreja para, o arrependimento genuíno e até mesmo a necessidade de pregar a salvação, porque muitas pessoas estão caminhando dentro da igreja e a vida está atada e a obra não anda, a liderança não rompe, porque ainda tem ataduras. Jesus falou, quem recebeu vida não pode mais andar atado. Não pode, desatai-o, tira a atadura das mãos, dos pés, deixai-o ir. Jesus é o nosso modelo. A Bíblia diz que ele andou nesse mundo, ele foi tentado de todas as formas. Jesus não estava preso a nada. João 14, verso 30, ele diz, ei, aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Eu não tenho nada com ele, ele não tem nada comigo, eu não toco nas coisas deles, ele não pode tocar em mim, aleluia. Não estou dizendo aqui que depois de convertido, uma pessoa não peque. Eu não prego isso, não acredito que o pecado é erradicado da vida da pessoa. Mas o que eu quero dizer, sabe o que é, irmãos? Não pode haver prisão mais na sua vida. Uma coisa é você escorregar na casca da banana, outra coisa é você viver rolando na pocilga. Você tem atadura, não pode. Não pode mais. As ataduras do pecado é um sinal da ausência da vida de Deus. Infelizmente há muitas pessoas que começam e não perseguem na vida cristã, não prosseguem na vida cristã. Alguém fala, pastor, fulano desviou. Será que desviou ou será que nunca mudou de vida? Entendeu? Porque o filho, a Bíblia conta na parábola do filho pródigo, que o filho pródigo, ele volta para casa, e aquele que sai não volta nunca. Será que ele de fato recebeu vida de Deus? Será que ele foi de fato, experimentou o poder da ressurreição? Então, eu creio que muitos entraram e saíram e nunca experimentaram de Deus através do novo nascimento. Por isso mesmo, não consegue se desvencilhar. Não tem nenhum crente, irmãos, nem jovem, nem adulto, nem homem casado, nem solteiro, nem quem estudou a Bíblia toda e quem não estudou, que possa falar legitimamente diante de Deus, pastor, eu não consigo vencer essa tentação na minha vida, eu não consigo, já tentei, eu não consigo. Quem fala eu não consigo, ou não recebeu a vida, ou está vivendo debaixo da lei, não da graça do Senhor. Porque qualquer pecado você tem poder de dominar, meu.
você tem poder de subjugá-lo na sua vida. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do mundo, você não é mais escravo do diabo, você não é mais escravo de coisa alguma, você é livre em Cristo Jesus, aleluia. Você está vivendo essa vida, irmão, sem ataduras, sabe? As ataduras já foram de fato retiradas de você, você percebe que você não é mais dominado, é diferente. Ah, pastor, às vezes eu tenho um pensamento impuro, tudo bem, mas você não é mais dominado pela impureza, é diferente. Ah, pastor, às vezes eu sou tentado pela cobiça, mas você não é mais dominado pela cobiça. Entende o que eu estou falando? É diferente. A dominação é aquele estágio que a pessoa chega, que ela não consegue mais controlar. Porque o pecado na vida de um crente, ele tem 3 estágios, né? O primeiro estágio, na vida de qualquer pessoa, curiosidade. Todo mundo que peca a primeira vez, peca por curiosidade. Nunca fez, não conhece, quer conhecer, é curiosidade, vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma clicadinha ali, vou ler isso aqui, curiosidade. A segunda vez que a pessoa retorna, não é mais curiosidade, ela já sabe como é que é, agora é desejo, está dentro dela, ela já sabe e ela quer. Mas a terceira vez, não necessariamente 1, 2, 3, mas 3 estágios, entende? A terceira vez que ela volta, aí já é escravidão. Aí ela não consegue, agora ela tem que experimentar o poder libertador de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Quantos foram libertos pelo Filho de Deus? Você é livre, meu irmão, você não tem que estar preso mais a nada, entendeu, querido? Então nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e entender isso. Os evangelhos registram 3 ressurreições que Jesus fez quando aqui esteve, pelo menos registradas, né? E cada pessoa saiu do estado de morte para a vida com uma atitude que nos ensina algo espiritual. Na primeira ressurreição, ele nos ensina que precisamos falar. Você tem que despertar para abrir a sua boca e falar. Se nós nos calarmos, o evangelho fica comprometido. O evangelho não avança, a obra não avança. A segunda ressurreição nos ensina que precisamos ter fome. Esse é o segundo nível na vida de um líder. E o líder é alguém que tem mais fome das coisas de Deus do que do alimento natural. Terceiro, a terceira ressurreição nos ensina que nós precisamos andar livremente, que o diabo não tenha nada para te acusar diante de Deus, meu irmão, que a sua vida seja completamente desembaraçada, sabe, desatada de qualquer amarra, de qualquer prisão, de qualquer coisa que esteja tentando segurar, que o Senhor possa, sabe, encher a sua vida mais e mais, que você possa ser alguém que fala de Deus, que compartilha, que testemunha, alguém, sabe, que sente fome, fome da glória, fome da presença, fome da unção do Senhor, mas sobre todas as coisas, que você carregue na sua vida o testemunho de uma pessoa que anda livre e desembaraçadamente, amém, querido? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nessa hora, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, sabe, traga vida através do rema da sua palavra no nosso coração, sabe, que o nosso espírito seja completamente direcionado pelo Espírito de Deus para uma postura, para uma atitude alinhada, coerente com aquilo que a palavra espera de nós. Erga suas mãos para os céus em nome do Senhor Jesus. Comece a orar ao Senhor nessa hora. Diga: Senhor, eu quero essa manifestação na minha vida. Eu quero essa manifestação. Um dia o Senhor olhou para você e disse: levanta-te, menino, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te, menino, levanta-te, moço, levanta-te. Um dia Jesus olhou para você e falou: jovem, a ti te digo, levanta-te. Um dia o Senhor foi ao seu encontro e disse: sai para fora, vem para a nova vida, sabe? E Deus não apenas te salvou, mas Ele também te libertou. E não apenas te libertou, mas Ele te deu um chamado, te deu um ministério, colocou uma liderança em suas mãos. E hoje nós estamos aqui para sermos lapidados pelo Senhor, lapidados pela sua palavra, cheios da sua glória, cheios da sua unção. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ter essas evidências na minha vida. Oh, eu quero ser alguém que pode falar desembaraçadamente das coisas do Senhor. Eu quero ser alguém faminto, que tem aquela santa curiosidade pelas coisas de Deus. Mas sobre todas as coisas, eu quero ser alguém livre, alguém que ninguém pode apontar o dedo para você e dizer:
sabe, você está com a vida amarrada, você está com a vida presa, você está com a vida embaraçada. Não, que ninguém jamais fale isso ao seu respeito, mas que as pessoas possam dizer: o diabo nada tem com ele, vem aí o príncipe deste mundo e ele não vai encontrar nada em você, meu irmão. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, Deus está te estabelecendo para um tempo novo na sua vida, para uma liderança poderosa, eficaz, consistente, para algo, sabe, sobrenatural. Você precisa manifestar essa vida de Deus em você. Clame ao Senhor nessa manhã e diga: Senhor, vem sobre mim, vem sobre mim. Eu quero mais de ti, 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 mais de ti. Oh, xaralabacacheriandalabacharalabababa. Oh, Espírito da vida, desperta-nos, Senhor. Desperta as nossas células, desperta os nossos líderes, desperta o nosso povo, desperta as nossas igrejas, Senhor, em nome de Jesus. Oh, xaralabacacheriandalabaralabababa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Espírito da vida. Sim, Senhor, sim, Senhor. Oh, xaralabacacharalabababababa. Abre a tua boca, meu irmão. Derrama diante de Deus nessa hora. Diga: Senhor, mais fome, mais intensidade no meu coração. Muito mais, muito mais. Meu Deus. Oh, e menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Oh, xaralababa. Menos de mim. Meu Deus, aleluia, Senhor. Ele cresça e ele cresça, eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que ele cresça e ele cresça, eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito da vida. É tão preciosa a tua glória e a tua presença em nosso meio. Oh, é tão maravilhoso desfrutar do Senhor nessa manhã aqui. Deus, que a tua palavra, Senhor, como rema, possa germinar nos nossos corações. Deus, que o Senhor suscite uma liderança forte no meio do teu povo, ó Pai. De homens e mulheres, de jovens e adultos, plenamente, Senhor, cheios dessa manifestação da tua vida. Senhor, que o falar seja o fluir natural daquilo que está no nosso coração. E eu suponho que o nosso coração está cheio do Senhor, que o nosso coração tem encargo pela tua obra, Senhor. Que a nossa boca, Senhor, ao se abrir, fluam as palavras de vida eterna, ó Deus. O interesse do teu reino e da tua obra. Ó Deus, que esse povo seja um povo dia e noite, faminto, 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 faminto do Senhor, curioso pelas coisas da tua palavra, Senhor. Ó Deus, com uma santa obsessão de ter as tuas revelações. Senhor, que não haja em nós embaraço, que não haja algemas nas nossas mãos, que não haja prisão nos nossos pés,
Que o nosso ser esteja plenamente livre em Cristo Jesus, para esse tempo, ó Pai, para o que o Senhor quer fazer. Desperta o teu povo e a tua igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus.